Oi, meus amores! Hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês. E eu nem ia fazer esse vídeo, não. Mas as últimas semanas... Nem as últimas semanas, desde que eu fui pro Brasil, gente, tem muito e-mail, assim, que chegou e eu não consegui responder. Eu falei que lá no Brasil eu tava também sem internet. Depois até, porque meu irmão tinha acabado de mudar quando eu cheguei. Então a internet dele até pro outro apartamento demorou um pouquinho. Fora também, né, gente, tempo, né, porque você vai pra uma viagem, assim, de um mês, você tem que aproveitar o máximo de tempo que você tem pra ficar com seus filhos, pra ficar com sua família, então não dá também pra ficar lá só no e-mail. Então, essa semana, gente, que eu consegui, tô lá lendo os e-mails, colocando em ordem, e eu reparei que tem muita gente me perguntando sobre emprego em Londres. Muita gente que me manda pergunta: Dani, olha, aqui eu faço isso, isso e isso, você acha que é fácil essa área em Londres? Ó, aqui eu faço isso, isso, isso. Bom, gente, eu vou dar minha opinião, tá? Vocês sabem que eu sou muito sincera com vocês. Todo vídeo que eu faço, assim, eu tento ter o máximo de sinceridade com vocês. Até pra ninguém, como diz um menino, um dia ele falou, eu não fico fantasiando. Realmente eu não sou de ficar fantasiando, aqui é o melhor lugar do mundo, aqui é o lugar que... Não, não é por aí. É um lugar maravilhoso, é um lugar bom de se morar, mas eu acho que tá bem longe de ser o melhor lugar do mundo. Então, o que eu vou falar de emprego para vocês? Primeiro, para mim é complicado responder essa pergunta porque algumas pessoas que me acompanham sabem, eu tenho meu negócio próprio, já tem uns anos. Então, eu não procuro emprego. Já que eu tenho meu próprio negócio, eu não estou nessa parte de procurar emprego. O que talvez seja difícil para eu falar para vocês, porque eu não sei como anda a procura, ou como, né, como tá, quanto tempo tá levando, se o pessoal tá procurando muito e tal. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que conforme teve essa crise aí no mundo, né, não vou falar que foi só em alguns lugares, essa crise teve no mundo, e alguns países foram mais atingidos, como a Itália, como Portugal, como a Espanha, todo mundo sabe. Essas pessoas migraram muitas pessoas para Londres, porque aqui ainda era aquela coisa de o paraíso, vamos lá fazer dinheiro, até porque a Libra ela é mais alta do que o euro. Então veio muita gente. Vocês têm que pensar que esse pessoal, eles também têm passaporte europeu, então eles já estão a um passo à frente, às vezes, de pessoas que não têm passaporte ou visto para trabalhar aqui. Muitos falam inglês, alguns não, tá, gente? Eu sei porque lá na loja vai muitos italianos, muitos espanhóis, muitos portugueses para imprimir currículo, para fazer as coisas, e muitos deles não falam nada de inglês. Então, com certeza isso aí dificultou bastante o mercado para as pessoas que estão chegando. Por quê? Porque para uma vaga, se antes tinha 3, hoje tem 10 pessoas lutando por ela. Outra coisa, você chegar aqui, você pode ser, não sei, você tem uma profissão no Brasil, você chegar aqui e exercer essa mesma profissão, pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Mas, gente, vocês têm que ver que é um caminho mais difícil. Vamos supor, você é um arquiteto, um designer interior, não sei. Você tá lá no Brasil e você quer exercer essa profissão aqui. Claro que vai ser mais difícil porque você vai estar lutando uma vaga com pessoas do mundo inteiro. E outra coisa, para isso você vai ter que ter passaporte europeu ou um visto qualificado para trabalhar dentro do país, né? Nesses empregos mais, digamos, melhores. E você tem que saber que você tem que estar com inglês maravilhoso para exercer uma profissão dessa. Muita gente que chega aqui vai trabalhar o quê? De cleaner, babá, né? Como eu fiz, como várias pessoas fazem. Tem gente que fala, mas eu só vou ser garçonete. Gente, pra você ser garçonete, você tem que falar inglês. Muitas babás têm que falar inglês, porque os patrões não querem que você fale um inglês errado com o filho deles. A não ser, como eu já cuidei de uma menina, que a patroa queria que eu falasse com ela em português, porque ela tem parentes no Brasil, acho que a mãe, a tia, não sei, moravam no Brasil, e ela queria que a filha soubesse falar português desde cedo. Então, assim, isso aí também depende muito. Então, se eu falar pra vocês, olha, gente, vem pra Londres que aqui tá cheio de emprego, é mentira.
Aqui não está cheio de emprego. Pelo que eu estou vendo, o pessoal está demorando muito mais a arrumar um emprego hoje do que antes, tá? Do que quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás. Acredito que a oferta era maior do que a procura. Hoje eu acho que a procura ela tá maior do que a oferta. Então, também é impossível? Claro que não é impossível. Você pode chegar aqui, pode dar sorte e arrumar um bom emprego. Eu tiro pelos meninos que vieram, que eu conheço, que eu tenho mais contato. Muita gente arruma emprego às vezes por indicação, conhece alguém aqui em Londres. É o jeito ainda mais fácil, tá, gente? Foi como eu arrumei meu primeiro emprego aqui. A minha amiga me indicou lá no museu, porque ela já trabalhava lá, o irmão dela já trabalhava lá, estava precisando de alguém. Então, eles me indicaram, ele falou, traz ela aqui, e me apresentaram, e eu comecei a trabalhar. Talvez se eu tivesse que mandar currículo, essas coisas, não teria dado certo. Mas como foi por indicação, foi o caminho mais rápido que eu achei. Então, gente, eu acho assim, antes de você vir, faz uma pesquisa, que tipo de área você está querendo. Pense, você tem um inglês bom para exercer esta área aqui em Londres? Por exemplo, semana passada eu fiz um vídeo com o Wagner, que ele é cabeleireiro. O Wagner, ele mesmo me falou, Dani, eu vim para cá para aprender inglês. Ele não falava bem inglês, ele está aprendendo. Só que o Wagner, ele deu sorte que ele está trabalhando num salão de cabeleireiro que é de uma brasileira. Claro, se ele tiver alguma dúvida, ela vai traduzir para ele. Mas pode ser que se ele fosse ver uma vaga num salão aí em inglês, né, num salão, talvez isso aí pegasse por causa do idioma. Então, assim, o idioma, gente, ele dificulta muito às vezes. Às vezes a pessoa é uma ótima profissional e às vezes o idioma dificulta a você arrumar um emprego nessa área. Então, gente, é muito complicado para mim falar para vocês, ai, Dani, como tá emprego aí nessa área, nessa área? É quase impossível falar, porque eu não tenho contatos em outras áreas. A minha área com o Max é a área de IT. A área de IT é uma área, assim, que abrange muita coisa. Claro que a gente tem nosso próprio negócio, a gente tem os nossos clientes, né? Então, assim, nem pensem também que é mais fácil não, tá, gente? Às vezes é até mais difícil do que você ter um emprego normal, igual todo mundo, porque como você tem o seu negócio, você tem que correr atrás de cliente também, porque se você não tiver cliente, aquele mês também você não vai ter dinheiro, você não vai ter salário para pagar suas contas, para pagar um aluguel, para pagar funcionário. Então, assim, é bem complicado. É uma coisa assim que você tem que estar ali. Eu não digo isso, eu digo pela minha área, mas eu digo se você é uma cabeleireira, quer vir para Londres, eu vou trabalhar por conta própria. Você pode trabalhar por conta própria, lógico. Agora pense também que você tem que correr atrás dos seus clientes. Ninguém vai bater na porta da sua casa e falar, eu quero fazer meu cabelo. Você vai ter que investir em propaganda, você vai ter que investir em algumas coisas. Então, gente, eu acho assim, é complicado falar assim, ai, vem que tem emprego, ai, não vem que tá difícil. Olha, que eu noto que tá mais difícil, tá. E ainda teve abertura aí pro East europeu, né? Então, assim, vocês imaginam a quantidade de poloneses, eslovacos, eslovênios que vieram trabalhar aqui. Esse ano, a Romênia ela já pode também trabalhar em Londres. Então, assim, vieram vários. E tem que ter emprego para esse povo. Assim, tem que ter, não. Esse povo chega aqui, eles querem trabalhar. Então, do mesmo jeito que um brasileiro chega aqui e vai lutar por uma vaga, esse povo, pensem vocês que eles também estão lutando por uma vaga e eles estão vendo com toda a documentação necessária. Então, vejam direitinho antes de vocês chegarem, pesquisem bem a área que vocês querem para não ter, né, nenhuma surpresa na hora que chegar. Porque realmente, assim, tá mais complicado sim. Mas o que eu queria falar nesse assunto? Eu acho que é isso, gente. É porque muita gente me escreve perguntando, Dani, como é que tá emprego? Dani, como é que tá emprego aí? É difícil, é uma questão difícil de responder, entendeu? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para mais ou menos explicar para vocês como que é a situação e dizer para vocês o porquê que eu não posso também ficar respondendo como que se tá fácil ou difícil arrumar emprego em Londres, porque eu também tem muitos anos que eu não procuro emprego, então eu não sei falar pra vocês, olha, tá bom, pode vir que você vai, manda um monte de currículo e 10 empresas logo te chamam.
Porque eu sei que não é bem assim. Eu tenho pessoas que chegaram, conseguiram às vezes cleaner, mas conseguiram só 3 horas, entendeu? Por dia. Aí o outro consegue 3 horas de dia, 3 horas à noite. E vocês têm que ver também que 3 horas, tipo assim, mas não, você não ganha tanto, entendeu? Então você vai ter que batalhar por mais empregos. Mas, como eu já falei pra vocês, nada também é impossível. Só quero deixar claro pra depois não falar assim, nossa, a Dani falou que lá tá maravilhoso, que tá isso, que tá aquilo, e alguém chegar aqui, né, e se decepcionar. Então, venham seguros que você pode, claro que você pode crescer nesse país, como você pode crescer em qualquer outro país que você for. Mas pense também que a batalha ali é árdua, é dura, sabe? Eu já cheguei a ter 4 empregos diferentes aqui, por quê? Porque em um eu tinha 3 horas, em outro eu só ficava mais 3 horas, em outro eu ficava 2 horas. Então, assim, é chato? É, porque às vezes o emprego seu é lá no norte, o outro é lá no sul, você perde o dia inteiro trabalhando, andando de metrô, andando de ônibus. Então, assim, não é fácil. Bom, também quem me disse que ia ser fácil? Ninguém me falou que ia ser fácil. Mas não é fácil. Então, é só uma dica pra vocês que estão vindo para Londres, que estão aí me perguntando sobre emprego. Se vocês tiverem conhecidos aqui, gente, infelizmente eu gostaria muito de ajudar todo mundo que me pede, mas eu não tenho tempo, infelizmente, de procurar emprego para as pessoas, porque isso aí até é quase impossível você procurar emprego estando no Brasil. Porque a primeira coisa que vão perguntar, cadê a pessoa? Ah, tá no Brasil, então não vão nem te dar papo. Vou ser logo sincera. Então, assim, é aquela coisa de meio loteria, entendeu? Você tem que chegar, correr atrás, fazer seu currículo e começar a entregar nos lugares. Não adianta chegar e ficar, eu vou arrumar, que não é assim não. Você tem que fazer seu currículo, chega aqui, faz um currículo bem legalzinho em inglês, com o que você sabe fazer, o que você não sabe. E, gente, ter um senso também. Saber que você deve saber o seu nível de inglês, você deve saber para que tipo de emprego você está preparado aqui na Inglaterra. Você está em outro país. Então não pense, porque eu era gerente de não sei o que no Brasil. Mas você fala inglês? Não, não falo, mas eu tenho experiência. Sim, mas não adianta, gente. Para eles aqui, se você não falar o idioma deles, a sua experiência lá no Brasil, ela não vai valer de muita coisa, pelo menos por enquanto. Pelo menos até você saber falar o idioma deles, saber se virar, entendeu? Tô falando pra você ter aquele inglês, né, da rainha, não. Mas pelo menos você saber entender e saber fazer o que as pessoas estão pedindo. Como eu já disse para vocês, no início eu não falava nada, eu fui trabalhar de cleaner, eu dei muita sorte porque, como foi indicação da minha amiga, primeiro eu trabalhei com um espanhol, um colombiano, a gente fazia cleaner em dupla, que era no museu, então, colombiano a gente consegue se entender, né? E aquilo ele foi me ensinando tudo, eu aprendi o serviço, depois eu mudei para outra área, que eu fui começar a limpar a área da diretoria, e era com uma brasileira, então assim, claro que cada uma ia para um lado, eu trabalhava só com ingleses, né? Limpava o escritório de inglês. Claro que quando eles me pediam alguma coisa, eu já meio que sabia o que eles queriam, por quê? Porque eu já estava ali acostumada a trabalhar, eu me acostumei no trabalho. Não que eu entendesse ele 100%, mas pelo que algumas palavras eu pegava e eu já entendi, ele quer que faça isso, isso e isso. Então, assim, eu fiquei lá, né? Acho que eu fiquei mais de 2 anos. Então, assim, eu fiquei 2 anos fazendo cleaner. Eu entrava 6 horas da manhã. Então, foi um mar de rosas? Não foi. Foi nenhuma maravilha? Não foi. Muitas vezes eu acordei chorando, acordei falando que eu ia voltar pro Brasil, que isso aqui não era vida pra mim, que eu não sabia o que eu vim fazer aqui. Então, isso aí vai acontecer com certeza com todo mundo que chega aqui, tá? Mas é aquela coisa, você tem que correr atrás do que você quer, você tem que tentar melhorar e você tem que dar sorte também nesse lugar. Então, esse aí é só uma dica aí pra vocês que me perguntaram sobre emprego em Londres. Espero ter mais ou menos esclarecido. Um beijo, gente, me ajuda a avaliar esse vídeo, ó, se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo, aperta aí pra mim, pra vocês não custa nada, mas pra mim ajuda a divulgar meu canal, aí o canal cresce, aí eu consigo fazer mais coisas, eu tô com um projeto de fazer vlogs, aí eu queria fazer vários vlogs, mas o canal crescendo, as pessoas conhecem mais, as pessoas conhecendo mais, vocês sabem como é que funciona isso, né?
Aí vem uma empresa ali, uma empresa aqui, que quer te ajudar, que quer divulgar o trabalho dela também. E aí eu posso fazer muito mais vídeos, posso me empenhar muito mais, de repente, vídeos aí sobre a Inglaterra para vocês, ajudando as pessoas que estão vindo para cá. Mas, gente, dentro da realidade, tá? Aqui não é um canal que eu vou fantasiar Londres pra vocês. Super beijo, fiquem com Deus. Se gostaram, joinha no vídeo, compartilhe, favoritem. E até nos próximos vídeos. Tchau!